No programa da semana passada, você viu que o presidente nacional da Ordem anunciou a criação de uma comissão no âmbito da entidade para contribuir com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo federal, para apurar violações aos direitos humanos praticadas durante a ditadura militar. Hoje, você vai conferir uma reportagem com alguns dos membros da Comissão da Verdade da OAB para saber como serão conduzidos os trabalhos do grupo e como a advocacia pode ajudar no resgate dessa memória histórica do país. A comissão do Conselho Federal foi oficialmente instalada e já se prepara para iniciar os trabalhos. O comitê será presidido pelo membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, César Brito, e será composto por mais 8 advogados. Nós chamamos para a comissão vários advogados que viveram ativamente esse período, advogados que também são historiadores. A ideia é reunirmos os dados, colhermos as informações e buscarmos até os documentos que existem no Poder Judiciário. O STM deu uma contribuição muito boa. Na época da proibição da ditadura, o STM e o STF fechado, com medo, com a aposentadoria de 3 dos seus ministros, a aposentadoria compulsória, o STM era uma forma também de liberdade. Então é preciso contar essas coisas, inclusive dos magistrados que resistiram. Para o presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, mostrar todos os fatos que aconteceram na época da ditadura é uma forma de impedir que novos crimes contra os direitos humanos aconteçam. A OAB, na verdade, faz o seu dever de casa, mais um no que se refere à busca da verdade. Nós compreendemos que é importante a justiça de transição, o Brasil precisava disso. A justiça de transição pressupõe a reparação das vítimas, que é a Comissão da Anistia, que tem feito bem, pressupõe a punição àqueles que cometem crimes contra a humanidade. Isso o Brasil foi mal, embora a OAB tenha provocado o Supremo na punição aos torturadores. E a outra vertente, que é o direito à memória e à verdade. O povo tem que saber o que acontecera para que não venha repetir erros. E a OAB, que sempre lutou para a Comissão da Verdade Nacional, faz agora o seu dever de também contar a história dentro da ordem. E os advogados participaram ativamente na ditadura militar, quer sendo vítimas, vários foram presos, alguns desaparecidos, torturados, que é apoiando as vítimas. Então é preciso contar essa história, até para averiguar o quanto também de advogados apoiou esse grave crime que é uma tortura no país. Todo o trabalho feito pelos membros da Ordem dos Advogados do Brasil será apresentado à Comissão Nacional da Verdade. Vamos convidar também a Comissão da Verdade para que participe de algumas sessões conosco. Acho que a ideia é somar para que a história do Brasil seja finalmente escrita. E a história não pode ser escrita com medo, com a covardia, como está acontecendo aqui no Brasil. O medo de contar um período obscuro da nossa história, um período em que um presidente foi apeado do poder por um golpe, e que o Congresso estava fechado, e que o Judiciário teve ministro cassado, em que as pessoas tinham medo de falar, até porque falar não podia, porque a imprensa estava censurada. Então é preciso contar isso, é preciso contar como os advogados reverteram isso, aqui até porque era proibido o habeas corpus, e as formas em que nós atuamos em nome da liberdade. René Dotti, um dos advogados que vai contribuir para os trabalhos da Comissão do Conselho Federal, diz que a OAB trabalhou efetivamente contra a intolerância na época da ditadura militar. Durante os 21 anos da ditadura militar, de 1964 até 1985, as 3 instituições nacionais que tinham capacidade de militância contra a ditadura eram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem dos Advogados. Portanto, essas 3 instituições é que representavam o sentimento de resistência nacional contra o arbítrio da ditadura militar, porque os sindicatos estavam mutilados da sua liberdade, o parlamento também estava acuado em face das cassações de mandatos e, em suma, a classe política não tinha a liberdade que deveria ter para exercer os direitos, defender os direitos individuais e as garantias públicas. Ao subsidiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o grupo da OAB pretende estimular o surgimento de comissões similares nas seccionais e principais subseções da entidade no país. O problema das violências institucionais, da supressão de garantias e liberdades, foi por todo o território nacional. Então, onde houver um advogado, esse advogado sofreu também em função da ditadura militar.
A Comissão Nacional da Verdade é coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, e foi instalada pela presidente Dilma Rousseff em 16 de maio deste ano. O comitê tem 2 anos para concluir os trabalhos de apuração das violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos. O objetivo agora do Conselho Federal, criando essa Comissão Nacional de Apuração da Verdade, é restabelecer aquele período do ponto de vista em que os advogados foram presos e processados, ou que os advogados tiveram restrições no exercício profissional em função de ameaça, por exemplo, de outro tipo de constrangimento, e dos advogados que atuaram na defesa dos perseguidos políticos, quer dizer, atuaram nas auditorias militares, nos tribunais militares. Portanto, digamos assim, um resgate da maior importância de período que foi de 1964 até 1985. Nos estados haverá também, os conselhos seccionais instalarão suas comissões. No Paraná nós já temos instalada a Comissão da Verdade também, que irá contribuir não só para o seu arquivo próprio, a sua documentação autêntica da ordem local, mas também para colaborar com essa pesquisa do Conselho Federal.